começava a ouvir histórias de vidas também para tentar ajudar essas pessoas de alguma maneira. E não só jogadores renomados, mas muita gente também que não eram conhecidos da mídia e tudo mais. Então foi um trabalho muito importante e mostra também uma evolução, porque você começa a ter outro feeling para as entrevistas, né? Não é chegar e falar de futebol, você vai falar de um lado mais humano também. Falo que por parte de jogadores, assessores e tudo mais, nunca aconteceu nada, nem chefia. Desde quando eu comecei a trabalhar sempre tem muito respeito nas redações, assim, por ser mulher e tudo mais. Só que lá, antes de eu começar de fato, né, a trabalhar num lugar para ser remunerado e tudo mais, um colega começou a se aproximar e tudo bem, né, porque você tem que fazer amizades também. E em certo momento, tipo, já tinha um tempo que a gente se conversava de vez em quando se via em jogo e tudo mais. E uma vez ele falou, me chamou pra sair, eu falei que, pô, nada a ver e tal, ele era mais velho que eu. E ele falou assim, não, mas se você sair comigo, eu te coloco em rádio tal, daqui não sei quanto tempo. E isso eu fiquei muito chocada e eu falei pra uma amiga, eu falei assim, meu, será que eu só vou conseguir algo saindo com alguém, pelo amor de Deus? E isso me deixou mal. Cortei qualquer tipo de vínculo com ele, de amizade com ele e tal, falei que ele estava me desrespeitando, ele falou que não, nada a ver, só quero te ajudar. Mas eu falei, pô, se você para me ajudar precisa falar desse jeito, eu prefiro não ser ajudada. E isso não só me motivou pra, tipo assim, pô, eu vou chegar lá sem a ajuda desse otário, como me fez eu ver que eu não precisava disso, nenhuma mulher precisa disso para chegar em qualquer outro lugar, sabe? Tanto que eu olho para onde eu estou hoje, onde ele está hoje, eu falo assim, pô, ainda bem que eu nem saí contigo, né? Porque eu consigo me sustentar com um lugar só, num lugar grande, enquanto ele tipo, precisa fazer várias outras coisas para estar aparecendo, sabe? E nem aparece. O tempo foi passando, né? Aquilo vai ficando, tipo, a gente remoe muito. Aí eu fiz amizade com uma menina e essa pessoa passou por nós, ela falou assim, não gosto desse sujeito. Eu falei, nossa, eu também não. Conversando com ela, tinha a mesma história, e depois uma outra amiga minha, a mesma história, ou seja, era algo muito recorrente, choca muito, mas não foi algo que fez eu desistir, não, muito pelo contrário. Eu falei assim, pô, eu vou mostrar pra ele que eu não precisei dele pra absolutamente nada. Então, é muito bom quando, de vez em quando, encontro ele em algum lugar assim, não é uma pessoa que me agrade, que eu vá cumprimentar ou qualquer coisa assim, mas eu passo reto, mas com a cabeça em pé, assim, pra ver, tipo assim, pô, nem sair contigo e ele onde eu tô. Você já passou por alguma experiência dentro de uma coletiva de imprensa, dentro de algum clube, relacionado a algum clube? Bom, por parte de companheiros jornalistas, nunca, mas teve um caso em 2018 que eu estava pela Rádio Nova Difusora, não, pela Rede Contínua, era repórter, e o Palmeiras tinha sido eliminado para Boca Juniors na Libertadores. E eu fui fazer uma pergunta pro técnico, né, pro Felipão. Perguntei para ele sobre a mudança da zaga dele, porque até o momento quem tinha levado o Palmeiras para a semifinal era a zaga com Edu Dracena e Antônio Carlos. A zaga do brasileiro era o Luan e o Gustavo Gomes. E na reta ali da semifinal, o Felipão mudou, colocou o Gustavo Gomes e o Luan na zaga da Libertadores. E aconteceu que o Palmeiras foi eliminado, né, perdeu os 2 jogos, e na coletiva eu perguntei sobre isso pro Felipão, por que ele tinha feito essa mudança e por que a defesa consolidada do brasileiro não tinha dado certo na Libertadores. E aí ele simplesmente não respondeu a pergunta, ele fez exatamente assim, ó, próxima pergunta, e não respondeu. Boa noite, Marcela Azevedo, da Rede Contínua. Eu queria ouvir de você por que uma defesa que foi tão boa no Brasileiro não rendeu mesmo nessa Libertadores, na reta final da Libertadores. Entendeu? Sim.
acho que foi a primeira vez que eu perguntei numa grande coletiva. E eu fiquei meio sem chão, assim, tipo assim, o que aconteceu, né? Aquele momento que você respira e fala assim, caramba, eu acabei de jogar a carreira fora, porque eu fiz uma pergunta horrível. E nisso veio companheiros até mim, acabou a coletiva, vieram até mim, parabenizaram pela pergunta, falaram, não fica mal, porque a pergunta foi muito boa. O Mauro Betti até chegou em mim no elevador e falou assim, você fez uma pergunta, a melhor pergunta da coletiva, e o Felipão não respondeu. Então fica tranquila, porque quando o entrevistado não responde a pergunta, é porque faz o entrevistado pensar e ele não estava a fim de pensar. Mas mesmo assim, para quem estava começando naquele momento, foi um choque muito grande. E foi quando eu vi que a pergunta tinha sido relativamente boa, porque fez barulho, fez mais barulho ele não ter respondido do que se ele tivesse respondido. Porém, a questão que sempre me intrigou muito é a questão do se fosse um homem perguntando, será que ele teria não respondido, teria feito dessa forma? Eu acredito que não, que ele teria dado... Ele poderia ter falado assim, não interessa, mas ele teria respondido, não teria abufado e falado próxima pergunta. Já tive relatos de colegas que foram demitidas porque são mulheres e são locais extremamente conservadores que acham que mulher não deveria estar ali. Então eu tive a sorte, não sei se bem sorte é a palavra, mas eu tive a sorte de estar em boas empresas que nunca me podaram dessa maneira, por eu ser mulher, sabe? Muito pelo contrário, tipo, portas já se abriram porque eu sempre sou mulher, mas sou muito curiosa, gosto muito de futebol. E eu sempre vou adentrando os caminhos, sabe? Pô, tem isso pra fazer hoje? Não, beleza, vamos fazer. É um treino de 15 de Piracicaba. Não, vamos lá fazer, vamos fazer uma entrevista ali com o camisa 10 e tudo bem. Pô, tá bom, já que você faz essas coisas com tanta alegria, vamos agora fazer então um Corinthians ali? Vamos fazer um Corinthians. Então eu não tive dificuldades assim no meio, dificuldades que eu quero desistir, quero tentar outras coisas, porque a Fox, eu tinha pessoas incríveis ali do meu lado, né? Tanto que eu falo que meu primeiro chefe, ele foi muito bom, tipo, ele era... Tanto que eu tenho contato com ele até hoje, com o pessoal da Fox eu tenho contato até hoje, porque a gente era uma família praticamente, porque como a sede era no Rio, aqui éramos 6 estagiários, os repórteres, o chefe de produção e 2 do site. Então isso te dá até mais liberdade, sabe? De chegar e falar, queria tanto fazer esse jogo, não, vamos fazer. E tipo, não tinha isso, não vai fazer, se é mulher. Acontece, né? Não é só mil maravilhas. Tem sempre algumas coisinhas que às vezes te dá uma desanimada, mas são coisas do dia a dia que todo local de trabalho vai ter, né? Mas nenhuma que fizesse eu vou desistir, porque acho que quem tá no vídeo, né? Eu falo que repórter, comentarista e narradora tem mais disso, porque começa a ver muitos comentários na internet, tem gente que é muito hater, tem gente que não suporta ver mulher falando de futebol, narrando futebol. E essas colegas já sofreram muitas coisas e algumas já até saíram do esporte, porque às vezes a saúde mental vale muito mais, às vezes não, né? A saúde mental sempre vai valer mais, então para ela já não fazia sentido estar ali de frente das câmeras, falar sobre futebol com tanta gente tacando hater nessas pessoas. Mas eu particularmente, até o momento, nada que me fizesse, quero desistir. Eu acho que muitos locais ainda têm muitos chefes conservadores e isso atrapalha muito, porque chefes conservadores não querem ver novas evoluções, não querem ver mulheres, acham que ali não é espaço para elas e ponto. Então acho que tem que começar muito disso, sabe? É coisa lá de cima, começar a mudar o alto escalão para ter mais mulheres nos comandos de redações e tudo mais. E a confiança, né? Porque tem chefes que você dá uma informação e ele vai falar, tudo bem, mas aí é um homem que dá a informação, pode colocar isso na hora porque falou. Mas eu já tinha falado aquilo, não, mas tem que ter a dupla checagem, não sei o quê. Realmente tem que ter, só que tem homens ainda que não confiam 100% no trabalho de uma mulher. Eu acho que tem que escutar mais as mulheres, dar mais voz para as mulheres, confiar mais, acreditar mais, porque competência... Muitas mulheres têm muita competência para estar em cargos de chefia, de destaque, mas falta isso, sabe? Tipo assim, é algo muito enraizado, né? Homem sempre foi a cara do esporte, né? Aí, de uns 10 anos pra cá, isso vem mudando. É uma mulher que vai comentar, uma mulher que vai narrar, uma mulher que vai reportar e começa a
ter mais mulheres, né? Tipo, nas redações hoje tem bastantes mulheres, ainda não tanto quanto gostaríamos, né? Ainda é muito pouco, se você pegar em porcentagem, homens serão sempre maioria, por enquanto, mas creio que isso em algum momento vai mudar, mas quando começar a mudar a estrutura lá de cima também, porque não adianta mudar só o chão de fábrica, tem que começar a mudar lá de cima, cargos de gerências, de chefia, de CEO, ter mais mulheres no comando para outras mulheres chegarem também. Eu falo que para o futebol feminino evoluir mais, a mídia tem que dar mais espaço também, sabe? Porque é muito triste a gente ter narrações, ter jogos, transmissões escondidos de vez em quando, né? Não é um que vai estar na Globo às 4 da tarde. Então o público não tem muito... não vê, não assiste muito, sabe? Antes da Copa do Mundo de 2019, muitos homens sequer via futebol feminino na televisão, porque sempre foi coisas exclusivas de homens. A gente ligava na televisão, quem eram nossas referências de narradores, comentaristas e repórteres, era tudo homens, né? A grande maioria no esporte eram homens, porque não tinha uma mulher lá em destaque. A gente via muitas jornalistas mulheres, mas no jornalismo em geral. Mas você ligar a televisão ali e ver uma transmissão com mulheres, era muito raro. Quem vem chegando hoje, quem está nesses cargos de destaque hoje, né, digamos assim, tem uma importância muito grande para quem está chegando agora, porque você hoje, quem está entrando numa faculdade hoje, tem uma referência de narradora, de comentarista, de repórter, de presidência de um clube. Não é mais mulheres que ficam apenas escondidas nas redações. Hoje em dia estão ganhando destaque, estão ganhando... E não é... tá ali porque é um rostinho bonito. Não, é competência, sabe? Porque para você estar no vídeo, não basta você ter um rostinho bonito, você tem que ter competência, saber do que tá falando, estudar muito, se dedicar, porque não é você chega numa transmissão, abre ali seu caderno e vai ver as informações. Não, você estuda muito antes, sabe? Então é muito bonito ver o que está acontecendo, essa revolução que está acontecendo, das mulheres chegando no jornalismo esportivo, mas ainda é muito pouco e eu tenho muita curiosidade para ver daqui a 10 anos como será a televisão daqui a 10 anos no jornalismo esportivo com a quantidade de mulheres, porque tem muitas mulheres para chegar ainda, sabe? Isso que a gente vê hoje não é nem 40% das que sonham em chegar na frente do vídeo, que sonham em ser comentarista, narradoras e tudo mais. Qual foi o momento para você mais marcante, desde que você começou a trabalhar? Não interessa a emissora. Qual foi o momento para você que mais marcante que você fala, cara, realmente, depois de tudo que aconteceu, valeu a pena eu passar por todas as dificuldades, porque isso aqui que eu fiz valeu a pena? Quando eu fazia a produção do programa Boleiragem, né, com o Roger Flores e o Caio Ribeiro, aí, numas conversas assim, a gente teve a ideia de fazer a Boleiragem no Paraguai, queria ter Brasil e Paraguai e Brasil, e a gente eu falei assim, vamos tentar fazer no hotel da seleção então, e a gente levou toda a estrutura, tudo lá, fizemos um programa diretamente do hotel da seleção, e nisso, tipo, você olha para um lado, tá Vinícius Júnior passando, Rodrigo passando, não sei quem, aí desce o Dorival, cumprimenta a gente, aí vem o Rodrigo Caetano, pergunta se ele pode entrar ao vivo com a gente, ele entra, e naquele momento eu falei, caramba, surreal, né, tipo assim, eu tô acompanhando a seleção com um programa muito queridíssimo, muito grande aqui no Sport TV, foi muito maluco também. Acho que o principal é não desistam, saibam que tem sim espaço para nós, porque eu falo que a mulher que quer seguir essa área é porque ela gosta muito disso, e não deixem que alguém te desmotive e fale, você nem deveria estar aí. Já escutei isso de colega, tipo, de faculdade, assim, eu tô frustrada porque você conseguiu tal emprego e eu não. Isso foi bem chocante no dia que eu escutei, porque foi no olho de uma pessoa que eu gostava ainda, sabe? E nesse momento eu pensei, será que tá certo? Tipo, eu estar nesse lugar dessa pessoa? Não. Mas tá sim, tipo assim, não deixe que te desmotivem por isso. Que muita gente vai chegar e vai querer, mas acho que você combina com entretenimento, você combina com música, não com esporte, mas não se deixem levar por isso. E abracem as mulheres mais velhas que estão ali no cotidiano também com vocês,
Porque muitos têm muitas histórias para contar, têm muito a oferecer, pode ser abrigo no momento de desespero. Então, junte-se a elas e escutem pessoas experientes, porque isso muda muita coisa. Tem muita gente do bem para te ajudar e te auxiliar no jornalismo, principalmente no esportivo. Tem muita gente se abraçando. Defina em uma palavra o jornalismo esportivo para você. Amor.